Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém? Quem veio para ouvir a palavra de Deus aí? Dá um glória a Deus. Amém. Que bênção, né? Tempinho chuvoso, tempinho frio, mas nós estamos aqui sendo aquecidos pela palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Hoje eu quero falar sobre alicerce, sobre você construir a sua vida, sobre você construir a sua casa, sobre você construir a sua família, sobre você construir tudo aquilo que é seu, seja uma empresa, seja a sua vida financeira, o seu casamento, os seus filhos, sobre um alicerce forte. Como diz aqui a palavra que nós acabamos de ler, construído sobre a rocha. E eu quero que vocês se atentem que esse capítulo 7 de Mateus, ele está falando sobre o Sermão da Montanha. Ele está ensinando o povo sobre o Sermão da Montanha. No começo, na minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, então ela fala o que está sendo falado. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Depois continua a bondade de Deus. Depois continua os dois caminhos, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus, e por último, a Bíblia fala sobre este texto que nós lemos, os dois alicerces. E sabe o que é engraçado, igreja? Que Jesus estava ensinando o Sermão da Montanha e todos ali estavam ouvindo. Todos ali estavam sendo ministrados. Todos que estavam ali, naquele lugar, receberam esta mensagem. Então o que eu posso concluir com isso, voltado para este texto que nós acabamos de ler? Os dois ouviram. O prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e o insensato, o louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Os dois ouviram. Os dois construíram. Só que qual que é a diferença de um para o outro? Um construiu conforme as instruções do Senhor, o outro de qualquer maneira. Igreja, a diferença não estava na casa, porque os dois construíram a mesma casa. Os dois foram instruídos. A diferença estava no fundamento. A diferença estava na forma que eles fizeram. Jesus, ele está instruindo todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Qual que é a diferença das famílias de hoje, igreja? Elas são bonitas por fora. Você olha, é bonita, mas estão frágeis por dentro. Porque não tem a sua estrutura, não tem os seus alicerces firmados sobre a rocha. Igreja, nós temos que entender que todos nós ouvimos o Evangelho. Nós temos que entender que todos nós construímos as nossas casas. E nós temos que entender que Jesus foi muito bem claro nestes quatro versículos, que todos nós vamos enfrentar o quê? Tempestades. A tempestade veio só para a casa que foi feita sem alicerce? Sim ou não?
Não. A tempestade também veio para a casa que tinha alicerce. Só que a casa que tinha alicerce fundada em Jesus, na rocha, não caiu. Diferente da outra casa que caiu. Toda casa precisa de um alicerce firme. O prudente, que a Bíblia cita aqui, Jesus cita aqui, o que ele fez? Ele ouviu a palavra do Senhor. Aquilo que foi ministrado no Monte das Oliveiras ali, aquilo que foi pregado no Sermão da Montanha, ele ouviu. E ele colocou em prática os ensinamentos. Não entrou por aqui e saiu por aqui. Hoje nós estamos aqui mais ou menos umas 30 pessoas. Alguns vão ouvir e vão colocar as palavras em práticas e vão colocar a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças fundamentadas sobre a rocha. E vão vir as crises, vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades e não vai cair. Por quê? Porque está bem alicerçado. Mas vai ter aqueles que vão entrar aqui e sair ali, porque estão preocupadas com o que vão jantar, estão preocupadas com o aniversário, com a festa, com o casamento, com um monte de coisa errada. Não vão alicerçar a sua casa, vão construí-las de qualquer jeito e vai cair. Por quê? Porque é uma casa que não se sustenta. O prudente também, ele constrói com sabedoria. Não é aquela loucura, não é aquele desespero. Ele constrói com sabedoria, ele constrói com entendimento. Ele não vai fazendo qualquer coisa. Uma casa que não se sustenta, uma casa que não tem fundamento, igreja, uma casa que é sustentada somente com amor emocional, não vai se sustentar. Porque a própria Bíblia diz que o amor acaba. E o que fica? A comunhão, a paciência. Igreja, aquele amor que nós sentimos principalmente no começo do relacionamento, a tendência é ele diminuir. A tendência é ele até acabar, vamos falar assim. Mas o que fica? Aquilo que está alicerçado, o compromisso, a aliança de um casamento, o respeito, a admiração. Mas casas firmadas em amor emocional, de sentimento, ela cai. Porque hoje a pessoa ama o seu cônjuge, daqui a pouco tem uma pessoa nova lá no trabalho, ela começa a ter sentimentos por aquela pessoa. Por quê? Porque o nosso emocional é enganoso. A Bíblia fala assim, enganoso é o coração do homem, quem pode compreendê-lo? Ele vai te enganar. Então, a casa não se sustenta quando é firmada em amor emocional. Outra casa que não se sustenta, a casa que é alicerçada em cima do dinheiro. Porque se o dinheiro acaba, o amor acaba. Se o dinheiro já não consegue fazer as coisas, o amor também não se sustenta. Então a casa que é sustentada pelo dinheiro não vai se sustentar. Outra casa que também tem dificuldades para se manter de pé, aquelas pessoas que são firmadas em tradições religiosas. Igreja, a religião, ela, como que eu posso dizer isso? Ela nos atrapalha, na verdade. A nossa religião tem que ser Cristo. O nosso sustento tem que ser Jesus Cristo, porque a religião ela vai te decepcionar em algum momento. A religião ela vai te decepcionar quando você esperar mais do que ela pode te dar. Não coloque a sua sustentação na religiosidade, mas sim em Cristo. Porque quando pessoas te decepcionarem, quando pastores te decepcionarem, quando líderes te decepcionarem, quando pessoas da mídia te decepcionarem, você não vai se afastar, porque a sua casa está fundamentada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Ele pagou o preço pelas nossas vidas e morreu numa cruz.
Mas muitas vezes as pessoas se sustentam em cima de pessoas. Pessoas crendo em pessoas. Tem um versículo em algumas traduções da Bíblia, que está lá em Salmos, que fala assim, ó: maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque o homem é falho. O homem é movido pelo momento. Outro dia tinha uma pessoa lá na loja, lá falando mal de uma amiga que emprestou um cartão de crédito, e ela emprestou esse cartão de crédito para essa amiga gastou, não pagou, e o nome dela estava negativado. E falando um monte. Eu falei: senhora, a senhora precisa perdoar a sua amiga. Ah, mas ela me prejudicou. Eu falei: eu sei, mas eu vou te dar 2 motivos para a senhora perdoar. Primeiro, a senhora não deveria ter emprestado. Quem mandou a senhora emprestar? Ah, mas ela já tinha feito outras compras e tinha pago. Eu falei: eu sei. Segundo, você acha que ela não quer pagar? Você acha que ela não pagou porque ela quer te prejudicar? Ela não pagou porque ela não tem condição. Todo mundo quer pagar as contas. Todo mundo gosta de mandar o Pix e ser tido como um bom pagador. Se não fez, é porque não teve condição. Se não fez, é porque naquele dia, naquele momento, não estava com condição financeira para isso. Mas aí a senhora emprestou o cartão porque quis e teve esse problema. Perdoa, resolve isso. Ah, o banco fez uma oferta para mim quitar isso daí, um valor legal, eu acho que eu vou quitar. Eu falei: faz isso, resolve esse problema, sai desse problema, mas não fica com essa mágoa, com esse ódio no seu coração, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Mas o que acontece com nós, igreja? Nós confiamos no homem, e se o homem nos decepciona, nós ficamos irados, onde a Bíblia fala que não é para confiar. Não é para colocar a sua esperança no homem. Nós precisamos entender isso. 1 Coríntios 3:11. Coloca ali para nós, Arthur. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. O qual é? Jesus Cristo. Eu, pastor Júnior, não posso ser o fundamento. A igreja Sou de Cristo não pode ser o fundamento. Eu, pastor Júnior, a igreja Sou de Cristo, tem que levar todos para Cristo, para a cruz, porque Ele é o fundamento. Se vocês se firmarem em mim, vocês vão errar. Se vocês se firmarem na igreja Sou de Cristo, vocês vão errar. O fundamento é Jesus. Igreja, sabe o que me mantém 8 anos aqui? Estar fundamentado em Jesus Cristo. Porque eu já cansei de falar, várias pessoas vieram, várias pessoas foram. Vou até falar financeiramente, porque isso fala com muitas pessoas. Muitos dízimos já vieram, muitos dizimistas já foram. A arrecadação da igreja já foi boa, hoje está mais ou menos, mas o que me mantém aqui é estar fundamentado em Cristo, não nas pessoas. Igreja, eu tenho isso no meu coração de verdade. Quer ir embora? Amém. Quer vir? Amém. Mas quem sustenta esta obra é Jesus Cristo. Não é pessoas. Pastor, mas é o meu dízimo que sustenta. Deus usa a sua vida para isso. Deus usa o seu trabalho para isso. Mas é Ele quem sustenta. É Ele quem alimenta. É Ele quem é o fundamento. É Ele quem tem dado sustento para esta obra se manter. Pelos dízimos e pelas as ofertas que esta igreja arrecada, ela não teria de condição de estar onde está. Mas como eu já disse e já testemunhei, todas as vezes que Deus colocou no meu coração algo, nós fizemos.
Todas as vezes que Deus colocou algo no meu coração para fazer, nós fizemos. Não porque confiei em pessoas, e eu nunca soltei, vocês são testemunhas disso, nunca soltei carnezinho para vocês pagar por mês, como algumas igrejas fazem, nunca fiz pregações apelativas, inclusive eu nem gosto de fazer a parte da oração de arrecadação, porque eu não gosto de ser apelativo. E as minhas orações é lá no quarto, lá sozinho: Senhor, a igreja é tua, o Senhor sabe o que tem que pagar, envia. E Deus manda a igreja, Deus sustenta, Deus dá condições, porque o alicerce da igreja Sou de Cristo não são pessoas, é Cristo. Quando nós colocamos a nossa fé em pessoas, nós vamos com certeza ser frustrados, porque hoje a pessoa te serve, amanhã não. Quantas pessoas comeu na minha casa? Quantas pessoas saíam comigo e hoje já não estão mais aqui? Não sei se falando mal ou não, mas não estão aqui. E por que eu estou aqui há 8 anos? Porque eu não coloquei a minha fé nessas pessoas. Teve um mês, igreja, eu vou até contar esse testemunho porque Deus trouxe no meu coração agora, e se Ele trouxe é porque é para contar. Teve um mês que a igreja não estava arrecadando nada. Já era dia 20, dia 27 pagou o aluguel, a igreja não tinha arrecadado nada. Nada que eu digo assim, a ponto de pagar as suas despesas. As despesas da igreja por mês, só com aluguel, água, luz e IPTU, só com isso é R$4.000. Só com isso, aluguel, água, luz e IPTU. E aquele mês não tinha arrecadado ainda o que era necessário para pagar as despesas. E eu e a Simone fomos orar, porque nós somos os pastores. Eu falei: Simone, vem cá, vamos orar. E eu lembro que a Simone falou desse jeito na oração: igreja, Senhor, a igreja é tua. O Senhor nos colocou ali, o Senhor nos mostrou em sonho que era para estar ali. Não tem condição de pagar as despesas desse mês. E daqui 7 dias vence o aluguel, e o Senhor conhece o nosso coração, que nós não gostamos de atrasar. Eu já ouvi, essa é a oração da Simone, eu já ouvi tantas vezes pessoas testemunhando que do nada alguém liga e faz um depósito para o pastor ou para a igreja e abençoa e paga uma despesa de televisão para esses pastores famosos, e às vezes deposita 200, 300 mil reais. Nós precisamos do valor X para pagar as despesas, não é muito alto, e eu quero ver o teu milagre. E amém, eu fiz a minha oração também, encerramos, mas eu lembro claramente a oração da pastora. No outro dia uma pessoa me ligou e falou assim: Pastor Júnior, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Eu sei que você vai falar não, mas eu senti no coração de depositar o meu dízimo todo na tua igreja esse mês. Me passa teu Pix. Eu não vou conseguir fazer ele todo hoje, porque eu tenho um limite de Pix, mas amanhã eu mando a diferença. E eu falei: amém, que bênção, glória a Deus. E caiu um valor, igreja, nada de 10, 15 mil reais, mas um valor razoável. Vamos falar, eu não lembro agora o valor exato, mas acho que foi R$2.500, R$3.000, algo assim. Ela depositou a pessoa depositou 1.000 num dia e 2.000 no outro, acho que foi, ou 1.500 no outro, eu não me lembro. Eu só sei que pagou tudo certinho. E no outro dia, a hora que ela fez aquele último dízimo, aquela última parte do dízimo, ela me mandou um áudio: não conta para ninguém. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, isso é bíblico, e tudo bem. E principalmente porque se o meu pastor ficar sabendo que eu fiz isso, você sabe que eu vou ouvir um monte de besteira por causa de toda a situação, tal. Igreja, naquele momento veio no meu coração: eu vou devolver o dízimo. Peguei o celular na hora, falei: vou devolver, não vou ficar com isso. E o Espírito Santo tocou no meu coração: você não orou e pediu?
Eu usei a vida dela para te abençoar. E agora você vai devolver? Engole o teu orgulho. Eu te ajudei. E eu falei, Senhor, amém, graças a Deus, deu certo, é verdade, o Senhor me ajudou. Mas que não precise mais. Que a igreja consiga se sustentar, para que não dependa de ouvir essa situação de novo. E amém, igreja, foi um testemunho. Mas o que eu quero dizer para vocês é, Deus sustenta a obra, Deus sustenta a igreja, Ele usa pessoas falhas, porque ela devia ter falado aquilo para mim, igreja, sabendo o jeito que eu sou sistemático. Fica quieta. A Bíblia fala que a língua é o pequeno membro que está no meio do corpo, inflama todo o corpo, é como um fogo que incendeia toda uma floresta e queima tudo. A pessoa não aguenta, tem que falar, tem que pôr para fora. Faz o que Deus mandou fazer e pronto. Faz o que Deus mandou fazer e encerra. Isso que eu estou falando da língua, igreja, é um versículo bíblico, viu? Não é eu que estou dizendo não, Tiago capítulo 3, está lá muito bem explicado. Igreja, nós não nascemos fortes, mas nós somos construídos diariamente. Sua família não nasceu forte, esta igreja não nasceu forte, mas diariamente ela é construída. Alicerce a sua casa em Cristo. Alicerce a sua família em Cristo, a sua empresa em Cristo. Porque a hora que vir as necessidades, igreja, Ele vai te sustentar. Agora, se você alicerçar em pessoas, a hora que vir as dificuldades, você vai sofrer, porque a casa não vai ter alicerce. Igreja, o segredo não é ouvir, mas praticar. Os dois ouviram. Os dois construíram. A diferença foram os alicerces. Vamos ler o versículo 24, 25 e 26, na verdade. 24 e 25, perdão. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. As dificuldades vieram? Sim ou não? Sim. Os ventos vieram? Sim ou não? Sim. Igreja, é errado nós nos fazermos de coitadinho e achar que os problemas só vêm para nós, porque ele vem para todos. Assim como todos os dias o sol nasce para todos. Assim como todos os dias, o oxigênio está disponível para todos, tanto mal quanto bom. Então, a dificuldade, Jesus está falando assim, gente, pelo amor de Deus, ventos, dificuldades, problemas, ondas, lutas, vai vir para todo mundo. Só que onde a tua casa está alicerçada, elas vão combater contra você, mas não vai cair. O 26, e aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O vento veio e derrubou. O vento veio e não permaneceu de pé. Todos ouvimos. Qual que é a diferença? Aqueles que praticam. Agora eu quero dizer algumas coisas sobre qual que é o problema de muitas famílias. Vou até ler para não esquecer nada. Todas as famílias conhecem a Bíblia. A maioria das famílias frequentam uma igreja, mas não aplicam os princípios dentro da própria casa. Conhecer é uma coisa, fazer é outra. Todos nós conhecemos, todos nós temos uma Bíblia ou no celular ou na nossa casa. A diferença é que nós muitas vezes não praticamos. O que é praticar a palavra?
Tem gente que fala tanto disso, né? Tem que praticar, e às vezes a pessoa fica, e realmente é lícito ter esse questionamento. O que é esse praticar? O que é praticar a palavra? Primeira coisa que a palavra diz: libere perdão. Isso é praticar a palavra. Perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te maltratam, aqueles que um dia te decepcionaram de alguma forma. Perdoem. Outra coisa, controle as palavras. Igreja, você sabe que uma pessoa é cristã, convertida de verdade, quando ela tem controle da própria língua. As pessoas erram pelo falar, as pessoas erram nas palavras. Sabe o que a Bíblia fala? E às vezes vocês não lembram, e eu vou lembrá-los aqui. Eu não lembro onde está certinho, mas está no livro de Provérbios. Até um tolo de boca fechada passa por sábio. Você senta do lado de um louco no trem ou no ônibus, mas ele está de boca fechada, sério, firme, se controlando, porque ele é louco, então ele tem que se controlar. Você olha para ele e você fala: meu Deus, o cara deve ser um nerd, né? Porque ele está ali se controlando. Aí de repente você fala alguma coisa, ele começa a babar tudo, você fala: e é louco. Por quê? Porque ele abriu a boca. Assim são as pessoas. Às vezes está quieto, você fala: nossa, é prudente, sábio, mas abre a boca, só fala asneira, só fala palavrão, só fala desgraça, só fala coisa ruim, só fala besteira. Até o louco de boca fechada passa por sábio. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem frear a língua, controlar as palavras. Quer pôr a palavra de Deus em prática? Perdoe os erros das pessoas, as falhas. Controle a sua língua, controle as palavras. Cultive a oração, honre o seu casamento, a sua aliança. É formas de cumprir aquilo que Deus pede para nós. É forma de fazer com que a palavra do Senhor seja praticada. Outra forma de praticar a palavra de Deus é ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos. Ensine o caminho que ele deve andar. Se ele vai andar ou se ele não vai, ele pode se desviar em algum momento, mas depois ele volta. O filho pródigo não foi assim? Ele volta. Mas ensine os caminhos do Senhor ao seu filho. Igreja, a Bíblia ensina, que nem o Igor e a Maiara, que tem criança pequena, outras pessoas que vão ter crianças pequenas, a Bíblia ensina até como cuidar dos filhos. A Bíblia fala assim, não afaste do seu filho a vara da correção, porque está gravado no coração dele a estultícia. O que é estultícia, igreja? O que é estultícia? Desobediência. Está gravado. É o problema do pecado de Adão e Eva. Se você afastar a vara dele, ele vai crescer desobediente. Ele vai crescer te apurrinhando e te enfrentando. Por quê? Porque está gravado no coração dele aquilo lá. Não afaste a vara da correção. Não é para bater com mão, não é para bater chutando, é com a vara. Por quê? Ele vai ter medo da vara da correção. Se você bate com a mão, ele vai ter medo da sua mão, e a sua mão é para abençoar. Ele tem que ter medo da vara. Lá em casa, quando as meninas eram pequenas, ficava uma vara bem compridinha assim, com a pontinha para fora da geladeira, em cima da geladeira. Então, na hora que elas faziam arte na sala avó, já sabiam, ou para ou apanha.
A igreja ensina tudo, mas nós erramos. Coloca para nós ali, Arthur, Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Igreja, é o que a palavra diz, não o que os outros falam. Aí vem esses monte de pessoas que querem ganhar fama, que querem ganhar curtidas. Não se deve bater no filho, não se deve o chinelo, não pode a vara, isso, aquilo. Igreja, se eu sou o que eu sou hoje é porque minha mãe nunca afastou a vara, nunca, e minha mãe era boa na vara. Se o meu irmão é o que é hoje é porque minha mãe sempre foi muito boa na vara, porque nós éramos pessoas com bastante estultícia, bem desobediente, igreja. Mas ela cumpriu aquilo que estava falando, sendo praticante e não somente ouvinte. A força de uma família, igreja, não está no que a pessoa fala aqui no culto, no que a pessoa mostra aqui no culto, na forma de agir aqui no culto, mas como ela está dentro da casa, como ela está dentro de casa. Sabe o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo era um jovem pastor, ele tinha uma igreja e ele era muito jovem. Paulo fala assim para ele: quando você for colocar um diácono, um presbítero na sua igreja, olha como é que está a sua casa, olha como é que ele trata a sua família, observa lá na sua casa, não é aqui. Igreja, porque aqui realmente, isso é uma verdade, muitas vezes vivemos um teatro, muitas vezes vivemos uma ilusão. Mas como é que é em casa? Como é que é no trabalho? Como é que é na sociedade? Como que é? É ali que está o problema. Vamos lá. Toda família enfrentará a tempestade, a chuva desceu, correram os rios, assopraram os ventos, ninguém está imune à tempestade, igreja. Ninguém está imune a passar por lutas, ninguém está imune a passar por enfermidades, ninguém está imune. Nós somos seres humanos, estamos expostos à humanidade, somos pessoas limitadas, porque nós temos um prazo de validade, nós não somos pessoas eternas, então todos nós estamos expostos às lutas. Mas qual que é a diferença de um, qual que é a diferença do outro? Jesus está falando aqui, aquele que está alicerçado na rocha, as lutas vão vir sim, as ondas vão vir sim, as tempestades vão vir sim, mas não caem, permanecem. Mas aqueles que estão alicerçados em pessoas, aqueles que estão alicerçados no seu egoísmo, na sua própria vontade, aqueles que estão alicerçados no dinheiro, aqueles que estão alicerçados em falsos profetas, falsos discursos, vai cair, não vai se sustentar. Eu quero dizer algumas tempestades atuais que têm nos acometidos nesses últimos tempos: crises conjugais, problemas entre marido e mulher, crises conjugais. Qual que vai se sustentar? Aquele que está sobre a rocha. Qual que vai cair? Aquele que está firmado sobre a areia. Outra tempestade da atualidade: enfermidades, muitas enfermidades. Por quê? Nós não comemos bem, igreja, nós não nos alimentamos bem, diferente dos nossos antepassados, que comiam aquilo que plantavam, que comiam bastante fruta, porque pegava no pé. Hoje, com o mundo globalizado, com o mundo corrido do jeito que nós estamos,
fast food que fala, né? É delivery, é só coisa industrializada. Hoje a Simone quis fazer uma panqueca para nós comer no almoço. Vamos pegar carne moída. Aí nós fomos no Carrefour. Tinha uma carne moída lá de uma empresa famosa. A carne até branca. Porque industrializado. Cheio de conservante para manter ali vários dias. Ainda ela pegou aquilo na mão e falou, nossa, aí que... Mas... Eu falei, Simone, leva isso aí, põe um pouquinho só. Não põe muito. Mas por quê? Porque ainda a Simone faz comida em casa. Quantos que não fazem? Quantos que só comem fora? Só comem comida na rua, só comem coisas, lanches, isso e aquilo. Eu gosto, igreja, não falo mal não, pelo amor de Deus, eu gosto. Mas eu não consigo comer lanche 2, 3 dias seguidos, de jeito nenhum. A Simone sabe disso. Se ela fizer lanche num dia, no outro dia ela fizer de novo, eu falo, eu quero arroz e feijão. E você acha que eu como muito? Como muito pouco. Mas eu gosto daquilo que me sustenta. Aquilo que vai me dar força. Igreja, enfermidade é uma das tempestades atuais. Essa daqui todos já passaram, estão passando ou vão passar. Problemas financeiros. É as tempestades atuais. Todo mundo uma hora vai passar por crise. Todo mundo uma hora vai passar por problemas e adversidades. Todo mundo uma hora vai ter problema financeiro. Se você não tiver alicerçado junto com o seu cônjuge, junto com a sua família em Cristo, você vai cair. Já contei essa história, já contei esse testemunho várias vezes. O dia que eu tive que virar para Simone e falar, Simone, eu preciso vender a casa. E ela falou, vende. Não estou alicerçado e não estou contigo por causa de casa. Vende, pode vender. Vamos resolver o problema. O dia que eu tive que falar para ela, vou ter que cortar todos os planos de saúde de casa. Sendo que tinha plano de saúde já há 10 anos, 15 anos, nem me lembro. Falei, eu vou cortar, porque não está fácil. E cortei. A escola particular das meninas, cortei. Igreja, todo mundo tem dificuldade financeira. E muitos casamentos não suportam o problema financeiro. Por quê? Porque não estão alicerçados na rocha. Estão alicerçados, como nós falamos no começo, por um amor emocional e por um amor vinculado ao dinheiro. Nós precisamos aprender. Hoje nós entramos no Carrefour e como que é engraçado, né? Eu nem tinha preparado ainda a palavra, mas nós fomos no Carrefour comprar lá as coisinhas para fazer o almoço. E eu falei para ela, né? Lembra, Simone, quantas vezes nós entramos aqui no Carrefour para aumentar o nosso limite do cartão de crédito, para nós comprar alguma coisa que precisava em 20 vezes? Ela falou, nossa, verdade, né? Quantas vezes nós não entramos lá para falar assim, nós queremos comprar aquilo ali, nós precisamos tal, vê se consegue aumentar aí para nós, para a gente conseguir comprar. Várias vezes. Falei, nossa, foram muitas vezes. Hoje não precisa mais. Mas por quê? Passou. Mas vivemos as dificuldades, vivemos e passamos as tempestades. Outra tempestade atual, filhos distantes. Os filhos se distanciam. E tudo por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos falar, como eu disse agora há pouco aqui. Uma das práticas da palavra, o que é? Controlar as palavras. Aí nós afastamos os filhos, distanciamos os filhos. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido aqui. Outra tempestade atual, desgaste emocional. Quantas pessoas estão emocionalmente abaladas, emocionalmente desgastadas, seja porque não conseguem conquistar alguma coisa, seja por causa de frustração, seja por causa de relacionamentos errados, estão emocionalmente desgastadas, seja por causa de pais e mães que não sabem lidar, que não sabem
conduzir a família, que não sabem conduzir os filhos. Quantas pessoas emocionalmente estão desgastadas. E tudo por quê? Porque não cumprem a palavra. Muitas vezes são somente ouvintes. E por último, os ataques espirituais, igreja. Eles existem. Satanás está aí, a derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele ataca as famílias, ele ataca relacionamentos, ele ataca os filhos, ele ataca a vida financeira, ele ataca. E tudo por quê? Porque muitas vezes Deus permite para saber onde está o seu coração, para saber onde está a sua fé. A sua fé está lá na casa? Vamos ver. Vamos ver se a sua fé está num carro, a sua fé está no dinheiro, nas viagens. Igreja, vida financeira sempre abala as famílias. Você tem que aprender a passar, você tem que aprender a suportar. Nós temos que entender, igreja, que a tempestade ela vem para as duas casas. Jesus falou, a tempestade veio para a casa que estava alicerçada na rocha e para a casa que estava alicerçada sobre a areia, que não tinha alicerce. O problema foi, o resultado é diferente para uma e para outra. Para uma, caiu. Como diz aqui o versículo 27, houve uma grande queda. Para outra, se manteve firme. Por quê? Porque estava estruturada. Tempestade não destrói casa. O que destrói casa, igreja, é você não estar alicerçado em Cristo. A tempestade, as lutas, as enfermidades, a vida financeira, a vida espiritual, emocional, essas coisas não destroem casa. O que destrói a casa é você ser insensato e não estar fundamentado em Cristo, não estar fundamentado em Jesus. E por último, igreja, a casa sobre a rocha permanece. Versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e não caiu. Não caiu. O que sustentou aquela casa, igreja? Presença de Deus. O que mais que sustentou aquela casa? Vida em oração. Vida de oração. O que mais sustentou aquela casa? Obediência à palavra de Deus. O que mais que sustentou aquela casa, igreja? Comunhão. Amor perseverante, não amor emocional. O que é perseverar? É se manter. O que é perseverar? É não desistir. O que sustentou aquela casa? Todas essas coisas. Por que aquela casa não caiu? Porque ela estava firmada sobre a rocha. Por que Jó não caiu? Porque ele estava firmado em Deus. Tanto que Deus fala para Satanás, pode ir lá, pode tirar tudo, ele não vai me negar. Ele não vai desistir de mim. Igreja, a família pode chorar, a família pode passar por lutas, pode enfrentar ventos fortes. Isso tudo é lícito e normal. Todos nós vamos passar. Só que se você estiver alicerçado na rocha que é Cristo, a sua família não será destruída. A sua família não vai acabar. O grupo de louvor pode subir aqui. Aquele que pratica é semelhante a um homem prudente. Aquele que não pratica é semelhante a um homem insensato, que colocou os seus fundamentos sobre a areia. E vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as crises, e aquela casa caiu.
porque aquela casa vivia de aparência. Aquela casa não tinha sustentação. Aquela casa ouvia, mas não praticava. Aquela casa ouvia, mas não obedecia. Igreja, o que adianta a gente vir na igreja se a gente não colocar em prática aquilo que aprendemos? Eu já contei o meu testemunho aqui, eu me converti porque um dia eu ouvi um pastor dizendo que se você cresce em Jesus Cristo, Ele transformava a sua casa, a sua família. Eu era emocionalmente abalado e eu tinha 16 anos de idade. Eu era espiritualmente atacado. A minha casa, por mais que o meu pai e minha mãe estão juntos até hoje, mas eles não tinham muita coisa para dar, porque eram 2 catadores de laranja na roça. Vieram para Rio Preto com uma mão na frente e outra atrás, como diz o ditado popular. Nós éramos humilhados, nós éramos rejeitados. Já contei essa história aqui. Era o filho da Conceição Lavageira. E eu comecei na igreja porque aquele pastor disse: Deus pode mudar a sua história. Eu falei: meu Deus, então eu vou seguir. E comecei a seguir. E comecei a minha luta espiritual, comecei a batalha, as tempestades vieram, mas Deus foi mudando a nossa história, Deus foi mudando a nossa forma de agir. Mas por quê? Obediência, mudar o jeito de falar, mudar a forma de agir, perdoar, liberar perdão. Igreja, nós precisamos aprender. Eu vou tentar colocar de uma forma bem colocada aqui para não gerar confusão. Semana passada a Simone falou assim: vamos comer um caldo? Porque estava frio, né? Nós nem estávamos com muita fome, porque nós comemos um monte de coisa aqui. Ah, mas vamos naquele posto Brasília, lá perto de casa, aquele lá perto do Iguatemi? Eu falei: vamos, porque já é mais caminho, né? E fomos para lá. A hora que nós chegamos lá, estava o pastor e a pastora da Quadrangular, que vocês conhecem. E diferente de outras vezes, ele cumprimentou. Ele me cumprimentou a Emanuele, a Simone, mas não parou, ele só cumprimentou. Falei para Simone: eu vou lá. Simone: não vai. Eu falei: vou. Não vai. Eu falei: Simone, eu não tenho nada. Eu vou lá. E outra, ele foi meu amigo e muito amigo, não foi pouco não. Eu vou lá sim. Simone: eu não vou. Eu falei: eu te entendo, porque é sua irmã, é família, é sangue, eu te entendo, mas eu vou. Aí levantei, fui lá na mesa deles, conversei, perguntei se estava tudo bem, me receberam super bem. Aí a pastora comentou: ai pastor, passamos por uns momentos de luta aí, umas dificuldades. Eu falei: pastora, a senhora pode não acreditar, mas eu orei pela sua vida e pela sua saúde, porque independente do que nós passamos, eu tenho muito compromisso com vocês. Eu orei. Nossa, eu agradeço, obrigado. Eu falei: eu orei, pedi sua cura, pode não acreditar, pelo amor de Deus, mas eu fiz minha parte. Aí ficamos conversando e foi só eu. Ela falou: e a Manu? Eu falei: nossa, a Manu tá com 19 anos. E a Rafa? Eu falei: a Rafa tá igual quando vocês conheceram a Manu, tá com 10. Nossa, queria tanto ver elas. Eu falei: pera aí que eu vou lá buscar. Aí fui lá, falei: Manoel, Rafaela, vai lá. Aí foram as duas lá, eu fiquei com a Simone para não ficar sozinha. Mas igreja, isso é colocar a palavra em prática. Nós não temos mais contato, não temos mais comunhão. Isso acabou lá 8 anos atrás. Mas eu não tenho nada contra eles. O que passou, passou. Existe a ferida, ela está cicatrizada.
tem lá a marca, é como quando eu pulei de cima de uma... Eu era arteiro, irmãos, por isso que minha mãe vivia cavara, né? Eu pulava de cima de um telhado em cima dos morros de terra, nas construções, né? Amava fazer isso. Um dia eu pulei, tinha um pau com um prego lá, rasgou meu pé de fora a fora. Cicatrizou. Mas se eu tirar o sapato aqui agora e te mostrar, tá lá. O risco certinho de onde o prego taiou de fora a fora o pé. Então, a marca fica. Mas está cicatrizada, não dói mais. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber isso. Aí a Emanuele veio depois lá, falou, nossa, que bacana, né? Fazia tempo que eu não via eles, tal, conversamos lá. A Rafaela, coitada, quando nós saímos de lá, a Rafaela tinha 3 anos, nem sabe. Mas a Emanuele não, a Emanuele teve convivência. A Emanuele estava ali. Construa a sua casa sobre a rocha. E a hora que você precisar perdoar. E é engraçado que eu encontrei eles outras vezes, mas Deus não preparou a oportunidade. Mas dessa vez sim, porque era o momento, era a hora. E quando chegar a hora, igreja, não deu uma de insensato, não deu uma de louco. Ah, pastor, mas a Simone não foi. A Simone é a irmã dela, é mais difícil. Entendam isso, é família. Mas no tempo certo também, na hora certa, tudo vai se ajeitar. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Eu não sei onde a sua família está estruturada. Eu não sei se a sua família é uma das famílias que vivem de ilusão, que vivem de um teatro. Mas esta é a hora de você falar, Senhor, onde a minha casa está construída? Me mostra. Para que eu possa alicerçar ela na rocha, para que eu possa alicerçar ela na tua presença, para que eu não seja frustrado, e quando vinham as lutas, as tempestades, as dificuldades, eu consiga suportar. Esta é a hora de você falar, eu tenho mudado a minha forma de agir, minha forma de pensar, eu tenho perdoado, eu tenho controlado as palavras que saem da minha boca. Como que eu tenho agido? Salmo capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Igreja, se tiver dinheiro sem Jesus, a casa cai. Se tiver emoção, sem razão, sem o fundamento que é a palavra do Senhor, a casa cai. Se tiver firmado em cima de pessoas, em cima de religiosidade, em cima de placa de igreja, hora que vier as dificuldades, a casa cai. A tempestade revela o fundamento. A tempestade, ela coloca à prova aquilo que foi construído, aquilo que foi feito, se foi bem feito ou não. É como um telhado. Você constrói todo o telhado, quando chove, aparecem as marcas da água, porque é onde foi mal feito, aonde não foi feito o que devia ser feito para vedar a água. Igreja, a tempestade, ela revela fundamento. O que sustenta uma família não é a aparência. O que sustenta uma família não é aquilo que ela mostra, mas é a obediência dela à palavra de Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos ter razão e não sentimento. A pastora comentou com a Emanuele, não comigo, mas com a Emanuele, porque a Emanuele ficou bastante conversando com eles lá, que agora parece que o menino está ficando mais com eles do que com a Isabelle. Eles não sabem disso. Às vezes vão ficar sabendo em algum momento.
Mas um dia a Inês veio conversar comigo e com a Simone que eles estavam querendo que o menino ficasse mais lá. Sabe o que eu e a Simone falou para a Inês? A Inês é a avó da Isabelle, que cuida praticamente do menino. Falei, Inês, deixa aí. Ah, mas não sei o que. Deixa aí. Mas querem arrancar de mim. Deixa ir. Eles são bons. Eles têm condições. Eles vão dar o melhor para esse menino. A senhora consegue dar o melhor para esse menino? Ah, porque o seu Valdecir, o esposo dela, faleceu há 1 ou 2 anos atrás. Então ela mora sozinha. Eu falei, a senhora consegue, na idade que a senhora está, dar o melhor para esse menino? Não, não consigo. Eu falei, a Isabelle, como é que tá? Também não consegue, porque ela está num outro relacionamento. Deixa aí. Deixa aí. Deixa o menino ir lá, eles vão ser bem cuidados. Se tem uma coisa que eles são bons, é em cuidar. Deixa o menino ir para lá. Deixa o menino morar com eles. Você acha, e a dona Inês é desse jeito, você acha, filho, você acha que tem que deixar aí? Deixa aí. Ah, mas e tudo que fizeram? Eu falei, amém, passa por cima, eles não são ruins. Deixa o menino ir. E aí ela comentou que parece que realmente está ficando mais lá do que com eles. Igreja, passa por cima das coisas. Daqui uns dias a gente vai morrer, daqui uns dias tudo isso vai passar. E que valeu a pena você ficar brigando, você ficar discutindo, você ficar tendo razão? Tem hora que não tem que ter razão, não. Tem hora que você não tem que se alicerçar no emocional, não no espiritual, no emocional. Não, senta em cima do rabo e fala amém, é melhor assim, deixa aí. Falei, Inês, você quer um conselho? Se você está vindo falar comigo, com a Simone, é porque você quer ouvir. Deixa aí, deixa o menino ficar com eles. Eles têm condições, eles vão cuidar, eles vão sustentar. E outros, os meninos estão tudo grandes, já saíram. Vai ser uma bênção na vida deles também. Igreja, se Deus não sustentar a sua casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não guardar a sua família, em vão trabalham os sentinelas, os vigias. Não adianta você fundamentar a sua vida, a sua casa, a sua família em cima de coisas que são volúveis e inúteis. Quantas pessoas não morrem riquíssimas, mas não conseguem comprar a cura, não conseguem comprar a saúde, não conseguem comprar o equilíbrio emocional, não conseguem comprar a família? Sabe por quê? Porque são casas estruturadas sobre a areia. O evangelho é pregado para todos. A palavra é anunciada para todos. Todos têm uma Bíblia, praticamente. Todos escutam os ensinamentos? Sim. Qual que é a diferença? Aqueles que colocam em prática. O que é colocar em prática? Uma vida de oração. Uma vida emocionalmente estável em Cristo. Praticar a palavra, obedecer o evangelho, controlar a língua, perdoar as pessoas. É assim que funciona. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto, igreja. Vamos para casa. Esse friozinho, semana nós vamos ser abençoados. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir as cisternas dos céus, vai derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas e vamos ser muito, mas muito abençoados, amém? Você que espera uma resposta, pode acreditar que essa semana ela virá. Você que precisa de um auxílio, você que precisa de um amparo, Jesus é este auxílio, Jesus é este amparo. Só coloque a sua fé estruturada na rocha, amém?